Marcos, capítulo 1, versículos 40 e 41. Diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, sê limpo. Amém? Essa é uma passagem do livro de Marcos. Ela é uma passagem bem conhecida e ela é uma passagem que ela repete nos outros evangelhos sinóticos. Você já ouviu falar sobre evangelho sinótico? O que é o evangelho sinótico? Os evangelhos são chamados de sinóticos porque eles concordam entre si. E os três evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos, eles são praticamente histórias paralelas. A forma como a narrativa ela é mostrada, a forma como é estruturada a sequência histórica dos três primeiros evangelhos do Novo Testamento, eles concordam entre si. Então a maioria das passagens bíblicas apresentadas num dos evangelhos, ela provavelmente vai se repetir num dos outros. Nem tudo que está no evangelho de Marcos, você vai encontrar no evangelho de de Mateus e de Lucas. Nem tudo também, você não vai encontrar toda a história exatamente contada da mesma forma, com os mesmos detalhes, nos três evangelhos. Mas eles são evangelhos que concordam entre si, eles concordam com as histórias. Então todas as histórias apresentadas daquilo que Jesus fez, nesses três evangelhos, elas acabam se concordando. E o evangelho de Marcos, aqui no capítulo 1, no versículo 40, você vai encontrar essa mesma história lá no evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo de 2 a 4. Você vai ver aparecendo esse homem que tinha lepra e ele pedindo para Jesus para ser curado. E você vai encontrar também no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 a 14. Você vai encontrar a mesma história. Só que nós escolhemos o evangelho de Marcos para falar desse assunto por causa dos detalhes do diálogo que eles têm. Na realidade, eu já até falei uma certa ocasião, numa outra mensagem que nós demos, eu falei sobre esse leproso já. Esse homem, ele foi curado e Jesus tinha dado uma instrução expressa para ele. Jesus tinha dito assim para ele: olha, vai e não fala nada para ninguém. E ele foi e falou, espalhou tudo. Quer dizer, ele não obedece a Jesus. Ele não levou em conta, ele tinha acabado de ser curado e não levou em conta as primeiras instruções mais básicas que Jesus tinha dado para ele. E nós vamos ver que esse homem tem muito a ver comigo e com você, querido. Muito a ver. Não só por essa desobediência, que não é a pauta do que nós vamos falar hoje, que nós já falamos numa outra situação, ele causa uma confusão tremenda. E o final aqui diz que Jesus não conseguia mais nem entrar na cidade. Ele vivia no deserto e Jesus estava na cidade. A situação inverte. Jesus tem que ir para o deserto e ele fica lá contando as boas novas na cidade, porque Jesus não poderia entrar mais lá. Mas tirando a desobediência que vem depois desse homem, eu quero ver o diálogo exatamente que leva a esse homem a ser curado pelo Senhor. O que leva esse homem a ser alcançado pela graça de Deus, ou ele ser alcançado por aquilo que Jesus diz: eu quero. Ele fala: eu quero. Ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus diz: quero. Então uma das coisas que nós vamos entender, que eu quero que pelo menos você compreenda, é que Deus, querido, Ele quer o seu bem. É que Deus, Ele quer fazer uma boa obra na sua vida. É que Deus, Ele tem o desejo. Jesus, Ele sempre quis dar o melhor. Ele sempre quis fazer o melhor por nós. Nós temos que compreender: Deus, Ele quer. Ele quer. Você fala: será que Deus quer me abençoar? Sim, Ele quer. Ele quer. Amém? Aqui nesse ponto é o início, praticamente o início do ministério de Jesus. Jesus, ele estava na região da Galileia, ele havia subido um monte. Nesse monte ele havia dado instruções, ele tinha conversado com as pessoas por horas e horas. A Bíblia apresenta lá no capítulo de Mateus uma descrição detalhada de tudo aquilo que Jesus falou naquele monte.
Foi até, as pessoas hoje chamam do Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus dá muitas instruções, ele fala com as pessoas, e aí quando termina aquela instrução, a Bíblia diz que ele desce de uma montanha, ele sai de uma montanha da Galileia. Ali na Galileia ele fez muita coisa, ele ia nas sinagogas, ele pregava na sinagoga, ali ele estava curando, ali ele expulsava demônios, e depois que ele desce dessa montanha da Galileia, que nós não sabemos qual é, esse monte em que ele estava, esse leproso se aproxima dele. Provavelmente esse leproso estava no meio das multidões que estavam ouvindo a sua voz, ou pode ser que ele ouviu falar da fama de Jesus. Nós não sabemos exatamente de onde esse homem veio, nós não temos a ideia do que leva esse homem a se aproximar de Jesus. Mas em primeiro lugar que nós temos que considerar é que os homens, que eles eram leprosos. A lepra, você sabe, é uma doença hoje chamada de hanseníase. É uma doença de pele, é uma doença degenerativa, ela é uma doença que tem tratamento, tem cura, a pessoa toma remédio, enfim. Hoje tem cura, na época não tinha. E nós vemos que a lepra, ela aparece muito cedo na Bíblia. A primeira menção que a Bíblia faz da lepra é quando Moisés tem um encontro com Deus, lá no Monte Sinai. Ele lá naquele monte, ele conversando com Deus, Deus quer mostrar o poder dele. Moisés, ele está temeroso, ele não consegue compreender que Deus é poderoso para livrar o povo do Egito. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, coloca a mão no seu peito. E Moisés, ali dentro da túnica dele, ele põe a mão dentro da, aqui não dá, mas aquela dele ele conseguiu. E ele coloca a mão no peito, por dentro da roupa, e Deus fala: agora tira a sua mão. E a Bíblia diz que quando ele tira a mão dele estava leprosa. A Bíblia diz que estava branca como a neve. E aí Deus fala: agora guarda de novo a sua mão dentro do peito, você vai ver o que eu vou fazer. E Moisés coloca a mão dentro do peito, e quando sai, a mão está restaurada. A primeira menção sobre lepra na Bíblia é a mão de Moisés. A mão de Moisés como uma prova do poder de Deus, que Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode tornar uma pessoa sã e leprosa, como ele faz alguns capítulos e livros mais para frente com Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, irmã de Moisés, ela se rebela contra a autoridade de Moisés. Ela toma uma decisão sem se preocupar se Moisés ele estava a par daquilo ou não. Toda vez que nós quebramos o princípio de autoridade, toda vez que o filho não respeita o pai, toda vez que o empregado não respeita o seu patrão, toda vez que o cidadão não respeita a autoridade, toda vez que no casamento é quebrado o princípio da submissão conjugal, todas as vezes, espiritualmente, é como se a pessoa ela começasse a ficar leprosa. E aí nós vemos Miriam, a irmã de Moisés. Deus havia mostrado a lepra na mão de Moisés. Miriam, por não atentar para a autoridade que Deus havia colocado sobre a vida de Moisés, ela fica leprosa também. E ela tem que ficar fora do arraial. E nós começamos a entender, lá na lei de Moisés mesmo, Deus orienta Moisés, ele fala que quando alguém ficasse leproso, tinha que ser apartado do arraial, tinha que ser tirado para fora da congregação. A pessoa não se juntava mais com o povo. Por quê? Porque estava com lepra. A lepra naquela época, ela era um sinal de maldição, ela era um sinal de impureza espiritual. Até para servir a Deus, se a pessoa ela tivesse qualquer sinal, qualquer traço de lepra, ela não poderia servir ao Senhor. Lá no capítulo 13 inteiro, capítulo 14 inteiro, fala muito, com muitos detalhes, tudo sobre a lei da pessoa que era leprosa. Você pode ler lá que tem uma série de análises que o sacerdote fazia. Você levava a pessoa doente, o sacerdote analisava aquela pessoa, deixava ela lá separada por 7 dias, chamava de volta, analisava de novo, fazia um exame visual, seria um exame clínico. E aí, se não tivesse certeza, mandava ficar lá guardada mais 7 dias, enfim. E tudo isso ia determinar se a pessoa, no final, ela poderia ficar no meio da congregação ou não. Se ela não pudesse, se ela fosse leprosa, ela tinha que ser apartada, ela tinha que ficar do lado de fora da cidade. E ali ela não poderia jamais voltar para a cidade. Com o passar do tempo, a nação judaica, eles foram criando formas de lidarem com isso. Então, por exemplo, se um leproso entrasse na cidade por alguma necessidade, ele tinha que ir, ele mesmo gritando: impuro, impuro. Ele ia gritando, anunciando que ele era uma pessoa leprosa, para que as pessoas não chegassem perto dele. E as pessoas corriam
como se fosse um monstro, como se fosse algo terrível. As pessoas não queriam estar perto de pessoas leprosas. Então, queridos, essa é uma circunstância, principalmente naquela época, que era terrível. Ele era um homem marginalizado, ele era um homem colocado à parte da sociedade, ele era desconsiderado. Ele não poderia congregar, ele não poderia ir no templo, ele não podia estar com os irmãos, ele não poderia cantar, ele não poderia visitar seus familiares. Eu estou com saudade da minha mãe, não pode ir lá visitar a mãe, não pode visitar o pai, não pode estar com os irmãos. Se ele era casado e só ele tinha lepra, ele ia embora e a esposa ficava sozinha. Minha esposa, meus filhos, não, esquece. Era uma doença que separava o homem da comunhão. Separava o homem das pessoas que ele amava. Separava o homem de Deus. De Deus. O Senhor era por eles, mas a sensação quando você não está junto com os irmãos, quando você não é aceito pela sociedade, é de que até Deus te virou as costas. Talvez esse era o sentimento desse homem. Talvez isso seria o que ele sentia no coração. E esse homem, queridos, ele enfrenta um perigo, que é o de entrar no meio das pessoas, para que Jesus o cure. Um ato de coragem. O homem vai no meio das pessoas. Então a Bíblia diz aqui no versículo 40, e aproximou-se dele um leproso. E a primeira palavra que me chama a atenção, o verbo aproximar. Aproximar. A Bíblia diz, trocando em miúdos, que nós podemos determinar o grau de proximidade que nós queremos ter de Deus. Na realidade, nós estamos perto de Deus o tanto que nós desejamos estar. Sou eu que defino. Deus, ele nunca vai rejeitar a sua aproximação. Se você quiser se aproximar de Deus, ele sempre vai estar pronto para te receber, sempre. A Bíblia fala, vinde. Deus, ele te chama para começar um relacionamento com você. Na realidade, Deus, o que Ele quer é que você venha na situação em que você se encontra, para que Ele comece a te tratar, para que Ele comece a me tratar. Deus, ele chama as pessoas para que elas se aproximem dEle, para que haja uma maneira dEle poder curar as pessoas. De longe, Deus não cura ninguém. Tem pessoas que elas ficam longe de Deus e reclamam, Deus não fez nada na minha vida. Eu estou aqui cheio de problema e Deus não faz nada. Mas o que esse homem fez? Ele aproximou-se de Jesus. E aproximou-se dele. Dele quem? De Jesus. Esse capítulo todo está falando de Jesus. Aproximou-se dele, um leproso. Não foi qualquer pessoa. Não foi uma pessoa normal, não. Era uma pessoa que não poderia se aproximar dele e de ninguém. Na realidade, a Bíblia diz que se o sacerdote tocasse em alguém com lepra, ele já não servia mais para servir no tabernáculo, no templo. Ele não poderia mais oferecer os sacrifícios ao Senhor, ele tinha que se purificar, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que eles tocavam que era impuro, se tornava impuro. Como assim? O sacerdote, para servir a Deus, cerimonialmente ele tinha que estar puro. E quem determina o que é puro, o que não é? A palavra. Eles iam lá nas leis de Moisés, naquilo que Moisés havia escrito no livro de Levítico e de Números, e ali o sacerdote entendia o que mantinha ele puro. Como ele deveria se manter puro cerimonialmente para poder oferecer os sacrifícios ao Senhor. Então a Bíblia diz que se o sacerdote tocasse no morto, ele ficaria impuro. Ele não poderia servir a Deus por um tempo. Ele tinha que se purificar novamente. Se ele tocasse em fluidos corpóreos, sangue ou qualquer outro fluido corpóreo de pessoas, ele não poderia servir naquele período. Ele tinha que se purificar. Entre outras coisas, se ele comesse animais que eram considerados impuros pela lei de Moisés, ele não poderia comer animais impuros. Ele não poderia fazer uma série de coisas e entre elas, ele não poderia tocar alguém que fosse leproso. Pior ainda, se o sacerdote ficasse leproso. Ele não poderia servir. Cerimonialmente, ele era considerado impuro. Então, ele não poderia entrar no templo do Senhor e oferecer sacrifícios a Deus.
Eu sei que às vezes muitos tentam trazer o sacerdócio levítico para a igreja. Não encaixa, viu, querido? Não funciona. São coisas distintas. O ofício do sacerdote no tempo lá do sacerdócio levítico era completamente diferente do sacrifício que a igreja oferece ao Senhor. Nós vamos ver em outro dia, com mais calma, a diferença da igreja e de Israel. Como que eles ofereciam os seus louvores, a sua adoração. Mas, por analogia, nós podemos ver que a impureza hoje não se trata mais de impureza cerimonial. Eu não tenho mais um problema se eu tocar um cadáver. Vamos supor que a pessoa trabalha no IML. Teve lá que, enfim, colocar um cadáver lá na viatura para transporte. Ele ficou impuro? Se ele fosse levita, descendente de Levi, se ele vivesse na lei de Moisés, ele tivesse que ir lá servir no templo, ele não poderia tocar o cadáver. Ele se tornava impuro cerimonialmente. Mas e espiritualmente? Espiritualmente não. Porque bastava um banho, bastava ficar alguns dias apartado das pessoas, ele voltava a ser puro. Vocês estão me entendendo, queridos? Era uma questão de impureza física, era uma questão de impureza sanitária, tocar em um cadáver, era uma questão de Deus preservar até a saúde dos irmãos. Ele tornou como uma impureza de serviço, algo que era para zelo da saúde da congregação. Pessoa não ficar tocando em morto, em leproso. Se você for olhar, comer animais impuros tem a ver com saúde. E isso tornava somente cerimonialmente. O que eu digo cerimonialmente? Para executar a cerimônia, ele era considerado impuro. E isso é uma simbologia de nós, cristãos, que quando nós estamos com problema, com pecado, nós estamos impuros diante do nosso Deus. Nós estamos impuros, e o problema do pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele condena, ele leva à morte, e nós precisamos de uma solução com o pecado. Então quando nós vivemos na prática do pecado, quando nós vivemos, é como se nós vivêssemos longe de Deus, fora da congregação, nós vivemos apartados, e o povo de Deus, ele não pode se misturar com aquilo que não é de Deus, e nós precisávamos de uma solução. Nós precisávamos de um conserto. E a primeira coisa que nós vemos na atitude desse homem, que ele está completamente perdido socialmente, é que ele aproximou-se de Jesus. Ele foi lá. Não importa o risco que eu corra, não importa o problema que eu possa enfrentar com aquelas pessoas, eu vou lá, eu vou me aproximar dele. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, ele começou a rogar, pedir, orar. Ele não foi buscar uma outra pessoa. Ele não foi buscar solução num outro Deus. Ele não foi pedir para um intercessor, para um intermediário. Não, ele foi direto naquele que ele já tinha entendido que era a única solução da vida dele, que era Jesus. No nosso passado, muitas vezes, muitos de nós aqui, se não sei todos, não vou falar todos, mas a maioria de nós, num passado não tão distante, quando nós íamos rogar, nós rogávamos a outras coisas, a outras pessoas. É ou não é verdade? Às vezes até a outros deuses. Muitos aqui já devem ter rogado, e ele não, ele entendeu, ele falou, não, é Jesus, Jesus é a solução. Eu tenho que rogar para alguém que eu já reconheci que é a solução. Ele não foi buscar um outro método, ele não foi buscar nada, não, ele foi direto na fonte, e ele pôs-se de joelhos. Essa atitude de se colocar de joelhos é uma atitude de submissão, é uma atitude de reverência, é uma atitude de humilhação. Ele se humilha diante daquele que ele sabe que pode o curar. Eu estou insistindo, ele sabe que ele está diante da pessoa que vai curá-lo. Ele só tem uma dúvida no coração dele. A única dúvida é: será que ele quer me curar? Será? Muitas vezes eu e você, nós já fizemos tantas coisas na nossa vida que não são dignas nenhuma de lembrança. Você não gosta nem de lembrar.
coisas que você permitiu que acontecesse na sua vida, coisas que você fez deliberadamente. E hoje, você sabe que essas coisas são ruins, essas coisas são pecados, são transgressões, que nunca deveriam ter sido feitas essas coisas. Em algum momento da sua vida, quando você se aproxima do Senhor, você acha até que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Mas será que Ele quer me perdoar? Será que Ele quer me limpar daquilo que eu fiz? Será que verdadeiramente Ele é capaz de apagar todo o meu passado, todas as coisas que eu me envergonho, tudo aquilo que eu não tenho orgulho nenhum de saber que aconteceu na minha vida? Muitas vezes nós achamos, será que Deus perdoa? Se você soubesse o que eu fiz, se você tivesse uma noção do que eu fiz, você ia concordar comigo. Deus não perdoa isso. Mas, queridos, Deus, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que quer limpar, Ele é um Deus que Ele quer curar, Ele é um Deus que quer nos perdoar. A lepra aqui nesse homem, ainda que seja com referência ao Antigo Testamento, a uma impureza que o excluía da sociedade, a lepra, ela representa o pecado na nossa vida, na minha e na sua vida. O pecado que muitas vezes nós até acreditamos que nós não temos. O pecado, às vezes, que nós achamos que nós somos tão bons que não tem nada em nós que nos separa de Deus. E só isso, por si, já é um problemão. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que falar, bem, alguém está mentindo. Ou é a Bíblia que está mentindo, ou sou eu. Porque se a Bíblia diz que todos pecaram, e eu acho que eu não tenho pecado, então a Bíblia é mentirosa? Alguém está mentindo, alguém está equivocado. Mas eu acredito em Jesus, mas eu não acredito nisso daí que você está falando. Bem, a mesma essência de que traz o conhecimento de Jesus, é a mesma palavra que mostra que todos pecaram. E que eu e você, nós pecamos, e nós precisamos do perdão do Senhor. É a mesma Bíblia. Jesus, ele não veio ensinado por uma fonte e a Bíblia vem ensinando outras coisas. Não. Vocês estão me entendendo? Tem gente que fala, não, eu acredito em Jesus, mas na Bíblia não. Isso é a maior incoerência que pode existir. Como assim? Você acredita em Jesus, mas na Bíblia não. Mas é a Bíblia que fala de Jesus, é ela que apresenta. Você não vai achar outro livro te apresentando Jesus. Não, tem um livro lá que um homem escreveu. Tá, mas ele escreveu baseado na Bíblia. Tem gente que fala isso. Não, na Bíblia eu creio. Quer dizer, desculpa, em Jesus eu creio, mas na Bíblia não. Mas por quê? Não, porque a Bíblia fala de pecado e tal, eu não creio nessas coisas. A Bíblia fala de inferno, eu não creio nessas coisas. Então não creio em Jesus também, querido. Porque ele vem do mesmo lugar que está ensinando essas coisas. Inclusive Jesus foi o que falou sobre pecado e inferno. E você diz que crê nele. E não crê nessas coisas. Como assim? Como alguém pode crer em Cristo? Não, na pessoa de Jesus eu olho, eu creio que ele é de verdade. Mas em nada do que a Bíblia diz eu acredito. É incoerente, não tem lógica. Você pode achar que tem, mas não tem. Porque a Bíblia me apresenta um Jesus que fala sobre pecado, ele fala sobre castigo, sobre juízo, sobre inferno, mas ele fala sobre salvação, sobre vida eterna, sobre o amor do Senhor. Ele que ensina essas coisas. Isso aí não é invenção de igreja, isso não é invenção de pastor, isso não é invenção dos apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos, eles só registraram aquilo que eles aprenderam de Jesus. E se está escrito aqui é porque eles aprenderam isso de Jesus. Então nós temos que tomar uma decisão. Ou eu assumo que eu sou incrédulo, então eu não posso nem dizer que em Jesus eu acredito, mas na Bíblia não. Ou então eu creio em tudo, porque eu não posso crer numa coisa e excluir outra. E esse homem, ele se aproxima dele, e a primeira coisa que ele faz, ele se põe de joelhos, ele se dobra, ele o adora. É uma situação de reverência, é uma situação de respeito a alguém que está superior a si. Ele roga, ele clama, ele não foi buscar uma pessoa, ele não foi em João, em Pedro, São Pedro, fala lá com o mestre para ele me curar. Nós fazemos isso às vezes, as pessoas querem fazer isso. Não, Pedro estava ali do lado, ele foi direto em quem resolve. Talvez vai falar com Pedro está tão enrolado com outras coisas que não vai nem lembrar de falar com Jesus.
E Pedro era igual a ele não quer conversar com o semelhante, ele quer conversar com aquele que soluciona. Eu e você, nós temos que aprender a olhar para o Senhor e buscar o Senhor, nos aproximarmos dEle, nos prostrarmos diante dEle, nos humilharmos diante dEle. Ele expôs a sua miséria diante de Jesus e daquelas pessoas. Ele se colocou como um leproso, ele reconhece a sua lepra, ele não chegou lá dizendo que ele não tinha nada. Não, Jesus, eu estou aqui só porque eu gosto de você, viu? Mas eu não tenho nada. Eu não tenho sujeira nenhuma. Eu sou uma bênção. Ele não fez isso. Ele se aproxima de Deus e a primeira coisa que ele fala: se queres, bem podes limpar-me. Por que ele não usou a palavra curar? Porque ele não se sentia só doente. Ele se sentia sujo. O sentimento desse homem era uma sensação de sujeira, de impureza. Ninguém se aproximava dele, ninguém tinha compaixão dele, ninguém demonstrava amor por esse homem, pelo menos era o que a sociedade em geral fazia. Podia ter algumas pessoas que iam lá levar alimento para eles lá fora, como tinha compaixão de algumas poucas pessoas, mas esse homem se sentia, em primeiro lugar, ele se sentia sujo, impuro. Ele pede para Jesus limpar. Se o Senhor quiser, se queres, bem podes limpar-me. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou sujo, eu preciso de limpeza, e eu sei que o Senhor pode. Eu só não sei se o Senhor quer. Eu só não sei se a minha sujeira te desagrada tanto. Eu não sei se o Senhor está tão bravo comigo. Eu não sei se o Senhor tem raiva de mim. Eu não sei se o Senhor se desagrada tanto da minha vida que o Senhor não quer me limpar. Aí tudo bem, eu recebo. Mas ele se colocou totalmente, completamente à disposição do Senhor. Ele falou: eu estou aqui. Olha quem eu sou. Estou sujo. Se o Senhor quiser, pode limpar. Porque é o que eu quero. É o que eu preciso. E se o Senhor quiser, faça. Às vezes, nós ouvimos, enfim, eu falo sempre dos jargões, das gírias, das frases de efeito. A pessoa não reza mais, mas ela usa frase decorada, achando que repetindo aquela frase decorada, ela vai alcançar o que ela quer. Então tem pessoas que você fala assim, a pessoa fala assim: e aí, será que vai dar certo isso? E aí Tiago diz que a gente tem que aprender a falar, se Deus quiser. Aí você fala: se Deus quiser, vai dar certo. Não! Só falta a pessoa te bater, Se Deus quiser, não, Deus quer. Jesus, quando ele foi orar no Getsemane, ele fala: Pai, que não seja a minha vontade, e sim a sua. A gente pode até conhecer as Escrituras e saber o que Deus quer e o que não quer. Mas entrar na presença dele e falar: Senhor, se queres, pode me purificar. Eu quero. Mas se for a tua vontade. Tiago fala. Ele fala sobre isso. Então nós temos que falar, ao invés disso, tem que dizer: se o Senhor assim o permitir, amanhã iremos, amanhã faremos, amanhã conquistaremos, se o Senhor assim o permitir. Mas está escrito, Deus ele quer me abençoar. Sim, ele quer. Mas eu tenho sempre que me colocar numa situação: Senhor, estou aqui, eu quero. E se o Senhor quiser, eu me coloco debaixo do Senhor. Podes purificar-me. Ele sabia que Jesus era poderoso, ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo, ele sabia, ele tinha a certeza, ele tinha a fé necessária, ele acreditava, ele reconhece Jesus como Senhor, ele se dobra diante do Senhor. Naquela época, se dobrar diante dos homens era algo não permitido. Você talvez só poderia se dobrar diante de reis, diante de homens poderosos, mas jamais adorar a outro homem. Se Jesus não fosse Deus de verdade, ele não ia permitir aquilo. Ele não ia permitir que aquele homem se dobrasse diante dele. E você não vê Jesus rejeitando a frase dele: se queres. Senão Jesus já chamava atenção. Igual o irmão chama a atenção nossa quando a gente fala "se Deus quiser". Já tomei tanta bronca, querido, de irmãozinho. Eu sigo lá o que Tiago me ensinou. Eu falo: não, se Deus quiser. Não, Deus quer. Deus quer. Tem que falar: Deus quer. Mas nem Jesus corrigiu o leproso quando falou isso. Você vai me corrigir, meu irmão?
olha só, Jesus é mais que eu, né? E o leproso é menos que você. Então, tá vendo? Tá tudo errado, né? Olha só, eu falei que o leproso é menos que você, mas às vezes nós somos pior que ele. Porque ali a impureza dele era só física, mas a fé dele era pura. Olha que interessante. A limitação dele era só uma questão de pele. Ele era doente, mas a fé dele era genuína, era pura. E muitas vezes eu e você, nós não estamos leprosos, mas a nossa fé é misturada, a nossa fé é batizada, a nossa fé, ela está misturada com outras coisas, que não deixa mostrar o caráter de Deus para nós. Muitas vezes, esse leproso, ele era leproso na pele, no físico, mas o coração dele tinha certeza de que aquele homem que estava diante dele era suficientemente poderoso para poder curá-lo daquela doença. Tanto que ele quis dizer o seguinte: a minha questão não é nem uma questão de doença, é uma questão de impureza, de sujeira. E eu e você, muitas vezes, nós não olhamos para nós como esse leproso tinha consciência de si mesmo. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós não vemos o quanto que nós estamos longe de Deus. No fundo, nós achamos, né? Inclusive tem até aquela palavra assim: aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu sempre penso isso ao contrário. Deus que tem que me aceitar, meu irmão. Quem sou eu para aceitar Jesus? É Ele que tem que olhar para mim e ver se me aceita ou não. É Ele. Eu tenho que falar: Senhor, aceita a minha vida. Sou eu que entrego o meu coração, não foi o que nós cantamos? Entregamos a nossa vida. Quem vai aceitar ou não, no fundo é Ele. Nós temos que reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Deus. E aí sim, nos prostrarmos diante dEle, nos humilharmos diante dEle. E falar: Senhor, se o Senhor queres, se Tu queres, minha vida está aqui. E aí eu tenho certeza que Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: eu quero você. E aí Ele vai nos limpar. Mas vocês viram que são passos que precisam ser dados. Primeiro, aproxime-se de Deus. Aproxime-se. Nós temos que nos aproximar de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de eu tocar em Deus é através de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O que me separa de Deus é ter uma comunhão com Jesus ou não ter essa comunhão. É o que me separa de Deus. Se eu tiver comunhão com Jesus, eu tenho acesso livre ao Pai. Se eu não tiver comunhão com Jesus, eu não tenho esse acesso. Se queres, bem podes limpar-me. Ele queria ser limpo. E eu falei, muitas vezes nós somos piores do que ele. Porque a doença física é mais fácil de curar do que a doença interior. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós achamos que nós somos uma bênção. E tem áreas da nossa vida que estão precisando urgentemente de tratamento. Estão precisando do toque de Deus. Nós precisamos ser limpos. Mas você olha para mim, aí nós olhamos para vocês, ninguém tem lepra nenhuma visível. Nada. É interior. E esse homem, a doença dele era exterior. Ele era um homem cheio de fé, cheio de certeza. Ele sabia com quem ele estava falando. Reverência, humilhação, submissão. E nós, muitas vezes, nós não nos humilhamos diante de Deus. Nós não somos submissos diante do Senhor. A palavra dele está dizendo A, você está fazendo B. A palavra de Deus está dizendo para não fazer F e você está fazendo S. Estou falando de letras, né? Cada letra uma coisa ou outra. Deus manda você ir por aqui, você vai por ali. Deus fala para você não tocar nisso, aí que você toca. Submissão zero, humilhação zero. Nós entramos na presença de Deus querendo que Deus mude o mundo todo por nossa causa. Tem que colocar Deus na parede. Onde já se viu colocar Deus na parede, meu irmão? Onde já se viu? Nós temos que dar glórias constantemente porque Ele nos aceitou, Ele nos recebeu na sua glória, Ele mudou a nossa vida, Ele perdoou os nossos pecados. Nós temos que dar glória constantemente, continuamente, adorar ao Senhor. Senhor, o Senhor me recebeu, o Senhor me amou.
Nós temos que nos derramar na presença de Deus, falar: eis aqui o teu servo, faz de mim o que o Senhor quiser, porque eu não tinha ninguém por mim, eu não tinha esperança. Eu vivia lá como filho pródigo, comendo o dejeto lá que jogavam para os porcos, e achando que eu era o máximo. Até que aquele rapaz olhou ao seu redor, ele viu que não tinha ninguém com ele, ele viu a comida que ele estava comendo, ele lembrou: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você tem um pai, meu querido. E esse pai enviou o filho dele para morrer no seu lugar. E às vezes nós nos achamos tão especiais. Para Deus, verdadeiramente, você é especial, Ele te amou desde o princípio. Mas nós achamos mais de nós mesmos do que nós deveríamos. E Deus não consegue se aproximar de nós. E nem nós nos aproximamos de Deus. Deus, Ele quer fazer uma obra na minha e na sua vida. Ele quer nos lavar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos consertar, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer nos fazer, queridos, limpos diante dEle e diante das demais pessoas. Ele quer que nós sejamos limpos. Ele quer. Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão. A palavra compaixão diz o seguinte: Jesus, ele fez o seguinte exercício, se bem que isso para ele era natural já, era da índole dele. Ele se colocou no lugar daquele homem. Isso é compaixão. Jesus, ele se colocou no lugar daquele homem. Ele tentou se imaginar como que era a vida daquele homem, o que ele sentia. Jesus sentiu a dor daquele homem. Jesus, ele se colocou no lugar dele, tentando entender o desprezo, tentando entender o que era viver fora da sociedade, banido, marginalizado. Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz que movido de grande compaixão, não foi pouca, foi grande. Nós não sabemos nem se ele chegou até quase a chorar, porque a Bíblia não diz que ele chora. Mas Jesus se colocou no lugar daquele homem. Ele sentiu a dor que aquele homem sentia, como ele faz comigo e com você. De grande compaixão, movido de grande compaixão, Jesus tentou entrar na vida daquele homem e tentou olhar para a vida com os olhos daquele leproso. Se você quer ajudar alguém, querido, você só vai ter vontade de conseguir se você se colocar no lugar dela. Se a gente não fizer isso, nós não conseguimos, talvez, ajudar do jeito que ela precisa. Jesus, movido de grande compaixão, ele fez um gesto. E esse gesto, ele tem um significado muito maior do que está escrito aí. Muito maior. Porque Jesus, ele era o Filho de Deus. Era ou não era? Aos olhos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, daqueles homens religiosos, que a Bíblia fala que eles eram hipócritas. Aos olhos daqueles homens, Jesus, ele era um mestre, na posição de ensino. Eles chamavam ele de mestre. Pode ver. E aquela hora fez um suspense. Jesus esticou a mão. A Bíblia diz que ele estendeu. Eu posso imaginar essa cena como se tivesse sido em câmera lenta. Sabe no filme, quando vai acontecer algo terrível assim, eles fazem em câmera lenta para dar mais suspense ainda? Fico imaginando o leproso ali e a mão de Jesus indo em direção a ele, em câmera lenta. Os homens prenderam a respiração, os discípulos, os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque dizia a lei de Moisés que se alguém tocasse um leproso, ficava impuro. E Jesus ali, ele está estendendo a mão em direção àquele homem. E aqueles homens, por um milésimo de segundo, será que ele vai tocar o leproso? Será que ele vai pôr a mão nele? Se ele colocar a mão nele, ele não é de Deus. Se ele tocar nesse homem, ele não é o Filho de Deus, coisa nenhuma. Aí vai ficar claro que é um impostor. E outra, ele vai ficar impuro. A lepra do homem vai passar para ele, ele vai ficar impuro. Nós vamos ter que apedrejá-lo, colocá-lo para fora do arraial. Ele e o leproso. E Jesus estende a mão, e aí vem o segundo verbo. E o que, queridos? Tocou. Jesus tocou o leproso. Para os religiosos,
sujo, imundo. Eles só ficaram esperando a lepra aparecer nele. E ele disse ainda: se a sua dúvida é se eu quero ou não, eu respondo: quero. Ser limpo, fique limpo. Versículo 42. E tendo ele dito isso, logo, essa palavra logo significa no mesmo instante, a lepra desapareceu e ficou limpo. A lei de Moisés diz que um sacerdote tocasse num leproso, ele ficaria impuro. O que aconteceu de diferente aqui? O que aconteceu? Aconteceu algo que ninguém esperava. Ninguém. Talvez o leproso não esperava ser tocado. Talvez aqueles homens jamais imaginariam ver Jesus tocando um leproso. E pela lei de Moisés, Jesus agora estava impuro. Mas o leproso foi curado. E Jesus continuou puro. E aí nós vemos que para os impuros, tocar em coisa impura só torna mais impuro. E para quem é puro, o que ele toca de impuro se transforma em puro. Não sei se você entendeu. Mas em outras palavras, se o sacerdote, que é homem como eu e você, fizesse algo que não deveria, ele ficava incapacitado de servir no templo. Mas se você trouxesse algo impuro e tocasse em Jesus, Jesus purificava aquele homem, aquela pessoa. Jesus, ele vem indo no caminho de Naim. Quando ele está entrando, passando pela porta da cidade, vem saindo um cortejo fúnebre, um enterro, uma viúva com seu único filho morto, e ela vem chorando, e Jesus vem e toca o cadáver. Todo mundo, porque não podia também tocar cadáver, e ele toca o cadáver e o rapaz ressuscita. A mão de Jesus é diferente da nossa. A nossa mão, dependendo com que você mexe, você se suja mais ainda. Jesus, ele põe a mão na sujeira, a sujeira fica limpa. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Se você pegar uma caixa de laranja e tiver uma laranja podre no meio, e você deixar aquela laranja podre no meio de todas as laranjas boas, o que vai acontecer com o tempo? Vai apodrecer todas. Aquele monte de laranja boa não vai transformar podre em boa de novo? Não. É sem volta. Só se... Imagina uma seguinte condição diferente. Você tem uma caixa cheia de laranja podre. Cheia. Todas as laranjas são podres. E tem um lugarzinho para pôr mais uma. Aí você traz uma laranja chamada Jesus e põe lá dentro. Espera bastante, meio segundo. Todas as laranjas podres estão boas. Mais doce do que era antes. Esse é Jesus. Ele vai contra a lei da física, contra a lei da natureza. Em nenhum lugar na terra existe alguma coisa que você coloque em contato com algo puro e o impuro fique puro pela própria pureza do outro. Não. Geralmente o que é impuro contamina os outros. Nós vemos isso nas bactérias, nós vemos isso nos fungos, nós vemos isso num monte de doenças contagiosas. Se você pegar lá um monte de gente com doença contagiosa, com tuberculose, e pôr alguém são lá dentro, o são não vai influenciar os tuberculosos, é ou não é? É o contrário. Mas se você pegar uma sala cheia de tuberculoso e Jesus entra lá e começar a conversar com eles, sai todo mundo curado. E Jesus sem um pingo de tuberculose. Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é santo. Porque Jesus é puro. É o único lugar na história de toda a natureza, de toda a física, que o impuro em contato com o puro se torna puro também. Então isso, queridos, é uma mensagem boa para mim e para você. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o que você fez, não importa o que você fez até hoje. Se você quiser, Deus, ele pode te limpar, como limpou esse homem. Se você desejar, Jesus pode mudar a sua vida nessa manhã, para todo sempre.
Não importa o que aconteceu, não importa se você era uma laranja mais do que podre, não importa. O leproso, Jesus restaura a saúde desse homem. Não importa, não importa. Não importa de onde você veio, não importa por onde você passou, não importa como era a sua fé, não importa as coisas que você permitiu que acontecessem, não importa o seu grau de maldade. As pessoas mais maduras, elas já conseguem ver que elas não eram tão boas assim, elas conseguem enxergar a sua maldade, elas conseguem enxergar o seu desvio doutrinário, ideológico, elas conseguem ver que havia um desvio moral. Quem é maduro consegue ver, quem não é, não vê. Quem não é ainda, mas o Espírito Santo vai amadurecendo. E aos poucos a pessoa vai tendo conhecimento de quem ela é. Aos poucos a pessoa vai tendo conhecimento, porque no início, quando nós não somos maduros, nós achamos que todo mundo é ruim, e que só nós que estamos indo pelo caminho certo. Aí eu falo assim, olha, eu tenho falhas, mas fulano é terrível. Ela não consegue falar, eu sou terrível e os outros têm falhas. Não. Eu me justifico. Todo mundo é contra mim. O mundo se levanta contra mim. Eu sou a vítima da sociedade. Isso é sinal de imaturidade. Significa que a pessoa ela só se vê como centro do universo e tudo conspira contra ela. E na realidade, queridos, a Bíblia diz que todos nós nos desgarramos, todos nós nos afastamos de Deus, todos nós pecamos, todos nós precisamos de perdão. E à medida que eu vou crescendo, que eu vou amadurecendo espiritualmente, isso vai ficando cada vez mais latente na minha vida. Isso vai ficando mais claro, mais nítido. E aí é o dia que eu vou me aproximar do Senhor, eu vou me humilhar diante dele e falar, Senhor, eu preciso ser limpo. Eu já sei que o Senhor quer, eu preciso. Eu estou aqui me humilhando, te implorando, Senhor, limpa o meu coração, limpa-me. Tem gente, queridos, que fez coisas lá atrás e já pediu perdão para Deus, já se consertou, nunca mais fez, isso acabou. A Bíblia diz que isso daí você já resolveu. Se você conversou com Deus, pediu perdão, reconheceu que aquilo realmente era um ato chamado pecado, e você se arrepende disso, você fala, eu me arrependo, não vou fazer mais, acabou. Eu não estou falando dessas coisas. A Bíblia ensina que aquilo que você confessou e abandonou foi perdoado, acabou. Eu estou falando de coisas ainda que talvez você ainda não reconhece, que precisa de perdão. Talvez nós não reconhecemos em algumas áreas da nossa vida que Deus precisa entrar com providência, que Deus precisa entrar limpando a nossa vida. E como que funciona isso? Como que funciona? Jesus aqui para esse leproso, ele mostrou o completo amor dele. E sabe qual a maior prova do amor de Jesus? Ele tocou aquele homem. Tocou. Porque eu falei para vocês, às vezes a pessoa é casada, naquela época, se ela ficasse leprosa, ela ia embora. O cônjuge não ia abraçar nunca mais. O filho não ia abraçar nunca mais. Ninguém mais ia tocar aquela pessoa. E a maior prova de amor é o Filho de Deus chegar e tocar ele. Tocou a pele dele. Às vezes não sei quantos anos aquele homem estava naquela situação. Jesus responde, Jesus movido de grande compaixão, ele se coloca no lugar daquele homem, ele ama o interior daquele homem, aquela pessoa. Ele entra dentro da vida daquele homem, ele faz um exercício e ele toca aquele homem e passa virtude para ele. As mãos de Jesus são mãos abençoadoras. É através desse toque, é através das mãos do Senhor que eu e você seremos salvos. Mas eu não posso, queridos, eu não posso achar que está tudo bem comigo quando não está. Comparado ao Senhor, nós somos transgressores, nós somos imperfeitos, e nós temos que aprender a reconhecer isso o quanto antes. É urgente. Eu tenho que me prostrar diante do Senhor, me humilhar diante dele e dizer, Senhor, me cura, me limpa, muda a minha vida, muda o meu caminho. E ele vai fazer. Ele vai te tocar, não só tocar, ele vai te abraçar. E ele vai dizer, eu quero te mudar, seja limpo. Nós temos que muitas vezes olhar para esse leproso e falar, será que a minha vida espiritual não é igual a desse homem? Será que não é igual? Às vezes a minha vida espiritual é igual a essa doença física. Ele era fisicamente leproso e às vezes eu estou
espiritualmente leproso. E eu preciso que Deus limpe a minha vida. E para falar a verdade, meu irmão, só eu e Deus sabemos das minhas necessidades espirituais. Só você e Deus que sabem. Eu não tenho como avaliar ninguém, vocês não têm como avaliar ninguém, só nós mesmos. E nem isso nós fazemos. Nós perdemos tempo avaliando os outros, enquanto o nosso está tudo bagunçado. Abra sua Bíblia lá em 1 João, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: mas, se andarmos na luz, o que significa andar na luz? Reconhecermos o nosso erro diante de quem quer que seja. O leproso, ele estava escondido num lugar, ele veio à luz, ele se expôs, ele se aproximou de Jesus. Se andarmos na luz, se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós andamos na luz, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Nós vamos fazer parte da comunhão da igreja. Se nós começarmos a andar na luz, aquele leproso estava se escondendo, ele não podia andar no meio das pessoas. Mas se começarmos a andar na luz, como Jesus está na luz, teremos comunhão uns com os outros. A comunhão na ceia, Jesus apresentou a comunhão como um pão partido. O pão partido é a comunhão entre o povo de Deus. E ele continua, e o sangue de Jesus Cristo, que é representado na ceia pelo cálice, pelo vinho. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificar, limpar, curar. Se nós andarmos na luz como ele está na luz, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos curados, nós somos salvos. A ceia é uma oportunidade de todas as vezes nós lembrarmos que Jesus está dizendo para nós a todo tempo: eu quero ser limpo, eu quero ser limpo. Por que a ceia, na realidade, ela era levada a ser comemorada em todos os encontros? Não era uma vez por mês, não era uma vez por ano, não era, era toda vez. Toda vez que a igreja se reunia, eles partiam o pão, eles bebiam do cálice e eles faziam isso em memória de Jesus. Por quê? Para eles nunca esquecerem que Jesus está dizendo: eu quero ser limpo, eu quero, seja limpo, eu quero, seja lavado, eu quero, tenha os seus pecados perdoados, eu quero, eu te desejo, eu quero você como meu filho, eu quero você como parte da minha família. É isso que Jesus está dizendo. E aquelas mãos maravilhosas que multiplicaram pães, que puxaram Pedro para cima quando ele estava sendo afogado, que tocaram o esquife do rapaz que havia morrido, que abraçaram pessoas, aquelas mãos que o diabo tentou parar pregando elas na cruz, elas foram pregadas. Satanás não suportava ver o que aquelas mãos estavam fazendo. Aquela mão tocava leprosos, aquela mão, ela multiplicava pães. Jesus, com as suas mãos, ergueu o pão para o céu e deu graças, e as pessoas foram alimentadas. Mais de 5.000 homens, porque aquelas mãos tocaram. Onde Jesus tocava, era abençoado. Onde Jesus punha a mão, era transformado. E agora lá na cruz, as suas mãos estão presas de um lado para o outro. Cada uma de um lado daquela cruz, cravadas. Aquela mão naquele momento talvez não dava mais nem para mexer, porque o lugar onde era colocado o cravo pegava todos os nervos da mão. Talvez a mão dele estava assim, fechada, encolhida. Mas aí nós vemos que o amor dele vai além do corpo travado. Ali no último momento ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O ladrão na cruz fala: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Ele fala: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E eles não sabiam que aquele sangue que estava sendo derramado naquela cruz era o que ia limpar os homens do pecado. Não tem como parar Jesus, querido. Não tem como impedir a glória de Deus. Não tem como impedir o poder do Senhor.
E hoje ainda, essas mãos elas estão estendidas para mim e para você, falando: eu quero, seja limpo. Naquela época existiam muitos leprosos, mas a Bíblia fala que um foi lá falar com ele, um foi pedir para ser limpo. Aqui hoje, nessa manhã, tem muitas pessoas, nós somos muitos aqui nessa manhã. Talvez só alguns vão se aproximar dele e falar: pai, me limpa, eu reconheço que eu preciso disso. Espero que seja você, meu querido, que nessa manhã se coloque diante dele, como esse homem. Olhe para a sua miséria, eu vou olhar para minhas falhas, meus defeitos, e clamar a Deus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E pode ter certeza que a frase que ele vai dizer: eu quero, eu quero. Ele te ama, ele se compadece de você, e movido de grande compaixão, ele vai te tocar, e então você viverá para sempre. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus tem esse poder de te limpar completamente, não importa o que você tenha feito? É esse o Jesus que eu creio. E por causa desse toque que ele dá no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, nós vamos viver eternamente. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa justiça, tem a ver que ele é puro. E quando ele me toca, e quando ele te toca, nós nos tornamos puros, assim como ele é. Amém?